Mensagem: Jesus instrui Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e, encontrando-se com Jesus, disse: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus então respondeu: Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Então Nicodemos disse: Como pode um homem, sendo velho, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus então lhe disse: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Nicodemos então disse: Como pode ser isto? Jesus disse: O vento sopra e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Nicodemos então ficou ali preocupado, ficou ali de uma forma sem entender como poderia ser aquilo, como poderia ser poder nascer de novo. Nicodemos, ele foi ter com Jesus à noite. Ele era fariseu. Ele sabia que Jesus era vindo de Deus. E os fariseus também sabiam, porque na sua palavra ele confessa isso. Ele disse: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Então os fariseus sabiam que Jesus era mestre vindo de Deus. Porque ninguém poderia fazer aqueles sinais que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. Então ele chegou elogiando a Jesus, chamando ele de mestre, e elogiando e dizendo que ele era agraciado com a graça de Deus, vinha da parte de Deus. E os fariseus sabiam isso. Mas eles não queriam tornar público este conhecimento. Então o fariseu Nicodemos foi ter à noite, porque à noite ele se sentiu mais cômodo, se sentiu melhor, se sentiu mais à vontade para encontrar-se com Jesus. E então encontrou com Jesus, elogiando Jesus. Se fosse nós hoje, recebendo o elogio de um dos príncipes dos judeus, ficaríamos vaidosos e às vezes nos engrandecíamos. Mas Jesus não. Jesus ele foi direto ao ponto, à necessidade, foi direto ao ponto da necessidade de fariseu. Foi direto ao ponto da necessidade do fariseu Nicodemos, e disse: Nicodemos, necessário te é nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos, aí ele se preocupou e disse: Como pode nascer de novo um homem sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus disse: Não, Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Porque aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então Nicodemos estava ali preocupado e recebeu a mensagem de Jesus. E Nicodemos disse: Como pode ser isto? Jesus respondeu: Tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Glórias ao Senhor. Se vos falei de coisas terrenas, de coisas terrestres, e não crestes, como crerás se te falares das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Olha,
Jesus estava na terra, naquele momento, falando com Nicodemos. Mas para Jesus que é eterno, para Jesus que é onipresente, onisciente e onipotente, ele já dizia que estava no céu, ele estava na terra, mas para ele o estar na terra naquele momento não importava, a mente dele, o coração dele estava no céu. O Filho do Homem quer estar no céu, pois assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus então disse ali a Nicodemos como ele iria morrer, pregado numa cruz. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Necessário é nascer de novo, retornar o caminho de Deus. Nascer de novo é retornar ao caminho do Senhor. Necessário te é nascer de novo. Esta é a palavra de Jesus. Ele foi direto ao ponto, à necessidade de Nicodemos. Devemos pregar e ensinar e diretamente ao ponto da necessidade da humanidade. A humanidade está perdida. A humanidade está sendo destruída. A humanidade necessita de Cristo. Necessita de nascer de novo. Necessita do revestimento do Espírito, de nascer da água e do Espírito e caminhar para Deus. Porque Jesus disse: todo aquele que nele crer não perece, mas passou da morte para a vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Jesus não veio para condenar o mundo. Jesus não estava ali para condenar Nicodemos. Nicodemos era fariseu, uma das seitas ferrenhas que muitas vezes entravam em atrito com Jesus. Mas Jesus não estava ali para condenar Nicodemos. Jesus estava ali para salvar Nicodemos. E foi direto ao ponto que Nicodemos necessitava e disse: necessário te é, Nicodemos, nascer de novo. Porque quem crer não é condenado, porque passou da morte para a vida. Glória a Deus. E então Jesus estava tocando no coração de Nicodemos para que ele se convertesse e cresce nele, e cresce na vida eterna oferecida por Cristo, para ele passar da morte para a vida. Porque o unigênito do Pai veio para morrer na cruz, para nos garantir a salvação. Então necessário é nascermos de novo. Esta foi a palavra de Jesus para Nicodemos. E esta é a palavra de Jesus para você hoje. Necessário te é nascer de novo. Que Deus em Cristo te abençoe. Toque no seu coração. Faça que você se converta. Nasça de novo para Deus. E receba a salvação oferecida por Cristo Jesus, porque Ele é a nossa justiça. Quando reconhecemos que somos pecadores e que necessitamos de um Redentor, que necessitamos da redenção oferecida por Cristo, então a justiça de Cristo nos cobre e Deus não vê mais o nosso pecado, mas nos recebe como filho pela justiça de Cristo. Somos adotados como filhos de Deus, adotados por Cristo pela sua justiça, não pela nossa justiça, porque não temos justiça. A nossa justiça é Cristo. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, e não queriam vir para a luz para que as suas obras não fossem reveladas. Então Jesus te ama, e Jesus quer te salvar. Converta-se ao Senhor, nasça de novo e receba a salvação oferecida por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tire as suas próprias conclusões ouvindo a Bíblia em áudio. Na página audiodabiblia.com, uma só palavra, áudio da Bíblia, uma só palavra. Você pode ver
esta e outras mensagens que serão realizadas graças a ouvintes como você, pelas suas divulgações, orações e contribuições de ouvintes como você. Que Deus nos ampare e nos ajude para continuarmos fazendo a obra do Senhor. Amém, amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.